Eu acho que tá gravando já, né? Aí. Tá. Boa Oi, tarde. gente. Olá, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Então, aqui estamos com a segunda parte da entrevista, que é com o professor da escola SESI também, que é o professor Fábio. Ele ensina lá da escola SESI há mais ou menos uns 4 anos e ele vai ajudar a gente expressando um pouco da sua opinião sobre a direita e a esquerda na América Latina. Podemos começar, professor? Podemos. Vamos lá, grande Alanis. A primeira pergunta é como você define uma pessoa de direita ou de esquerda? Você pode escolher. Então, eu penso assim, o termo direita e esquerda, historicamente falando, né, está relacionado à Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, lá no século XVIII, definiu-se assim, o que são ideologias de esquerda e o que são ideologias de direita. E a partir desse pensamento, né, do que são ideologias, a gente pode pensar o que são pessoas de esquerda e pessoas de direita. São dois termos assim difíceis de situar, né? Mas a gente pode situar da seguinte forma: pessoas que estão mais alinhadas com ideologias ligadas à direita, liberais, neoliberais, né? São pessoas que estão conectadas a ideologias mais à direita, né? Pouca intervenção do Estado, nenhuma intervenção do Estado, né? Ideias relacionadas, né? Ao individualismo das pessoas, né? Isso uma sociedade que garanta liberdades individuais e liberdades econômicas, né? Lógico, essa análise que eu estou fazendo está relacionada a uma direita liberal, né? Colocamos assim. Temos também a extrema direita, né? Que aí temos ideologias ligadas ao nazifascismo, ao nazismo, fascismo, né? Que são ideologias que elas precisam ser analisadas dentro do contexto histórico que elas ocorreram, né? E precisamos também pensar as especificidades dessas ideologias, né? Bom, o que são pessoas de esquerda, né? São pessoas que obviamente, divergem de pensamentos de direita, né? Mas que têm uma tendência a pensar sociedades ligadas também a liberdades, né? Mas também ligadas a liberdades coletivas e também pensam igualdades, condições de dar condições igualitárias, né? Às pessoas, né? Um dos pontos que a gente pode colocar como divergência entre direita e esquerda está relacionada à visão que a pessoa tem referente à concepção de sociedade. Uma pessoa de direita tende, pensando assim, uma direita moderada, né, a pensar que, de forma individual, as pessoas tendem a crescer dentro da sociedade, né? Uma pessoa de esquerda tende a pensar que, para que a sociedade tenha sucesso, é necessário que as pessoas tenham condições iguais e coletivas para que a sociedade como um todo tenha sucesso, né? Lógico, no aspecto da esquerda, a gente pode pensar a extrema esquerda, né? Aí nós temos grupos assim, ligados a comunistas, anarquistas, né? Que tem uma visão de sociedade que, para atingir essa igualdade, né? Há necessidade de meios, né? De meios que transformam a sociedade a partir de processos revolucionários, né? Então, acho que a gente pode definir direita e esquerda de forma muito superficial mesmo, assim, de forma muito resumida, nesses dois aspectos, né? A forma como esses grupos pensam a construção de sociedades, né? Sim. Entendi. Na sua opinião, qual que é o melhor tipo de governo? Então, eu penso assim, Alanis, que essa pergunta ela está ligada ao Estado democrático. Ao Estado democrático. Eu penso que o melhor governo é o governo que é escolhido pela população, pelas pessoas, né? Porém, contudo, entretanto, a gente sempre tem que pensar que a democracia ela não pode se tornar uma ditadura da maioria. Né? O que significa isso? Fábio, a maioria escolheu, isso quer dizer que a minoria precisa se calar ou ser silenciada por essa maioria? Não, isso não é democracia. Isso é ditadura da maioria. Então a gente precisa separar as coisas, né? Eu penso que o melhor governo é o governo que, assim, sobe ao poder, né, de forma democrática, através da escolha
da população, né? E é um governo que atenda o que a população necessita, né? O que as pessoas necessitam. Eu penso que um governo que garanta liberdades é fundamental, direitos é essencial, né? Porque dentro das sociedades mais desenvolvidas que nós temos uma quantidade de direitos que no Brasil nós não temos ainda, né? E um governo que garanta as liberdades individuais e coletivas das pessoas, né? Então, e por outro lado também pense, né? E garanta o direito das minorias que porventura, né, não votaram nesse governo. Então, penso que o melhor governo é um governo que esteja atrelado com a necessidade das pessoas, né? Que pense uma sociedade através das pessoas. Entendi. O que você acha que é ruim um governo de esquerda? Eu diria para você o seguinte: quando um governo de esquerda atenta, e também pode acontecer, e já aconteceu historicamente, quando o governo de esquerda atenta contra as liberdades, esse governo ele está errado. Fábio, mas setores da esquerda querem ou lutam por uma sociedade igualitária, justa, e em nome desse ideal, às vezes há necessidade de um governo autoritário. Eu não concordo. Eu acho que se a maior crítica que precisamos fazer a qualquer tipo de governo é a falta de liberdade. Se há falta de liberdade, a gente tem um mau governo no poder. Sim, entendi. E você acha que existem pessoas só de totalmente direita e totalmente esquerda? Isso é uma pergunta difícil de responder. Sobretudo numa sociedade que às vezes as pessoas não têm clareza o que é uma coisa, o que é outra, né? E também é muito importante pensar que as pessoas, quando elas não sabem exatamente o que são ideologias, não têm uma reflexão plena do que é ideologia, não estudam o que é ideologia, elas tendem também a caminhar conforme o vento tá empurrando elas, né? Eu acho que é importante para responder essa pergunta, Alanis, as pessoas estudarem. E tem uma coisa que eu acho também muito importante, é as pessoas entenderem o seu lugar social dentro da sociedade, as pessoas terem a consciência de quem elas são dentro da sociedade, né? E eu acho que mais do que isso, Alanis, eu acho que é muito importante que as pessoas compreendam o lugar dos outros na sociedade. Eu acho que o mais importante é que as pessoas pensem a sociedade como um todo. É impossível eu ser feliz sem que a sociedade esteja bem, percebe? Então, acho que é um pouquinho para responder essa pergunta, as pessoas precisam estudar e analisarem esses pontos, né? Se existem pessoas totalmente de esquerda, existem pessoas totalmente de direita, sim, existem. Então, pessoas que entendem, que estudam, que refletem, né, com mais profundidade, elas têm uma tendência a estar firmes, né, nos seus pensamentos, nas suas ideologias, né, e no seu modo de entender o mundo. Dentro disso, eu consigo pensar inúmeros exemplos de pessoas que se construíram, né, no campo da esquerda e morreram no campo da esquerda, né? Da mesma forma que pessoas se constituíram no campo da direita, né? E morreram no campo da direita, né? Então, acredito que sim. Mas eu acho que é muito difícil a gente fazer essa análise, porque, sobretudo no Brasil, ou sobretudo no momento atual que a gente está vivenciando, eu percebo que as pessoas estão perdidas, elas não sabem exatamente o que são ideologias, né? Que ideologias elas são, e mais do que isso, muitas vezes as pessoas advogam determinadas ideologias, batem no peito. Eu sou de direita, eu sou liberal. Cara, beleza, cara, você é liberal? Sou. O Estado não deve intervir na sociedade? Não, não deve. Tudo bem, então. O que você acha de todo mundo comprar vacina contra a Covid-19 do seu próprio bolso? Não, isso está errado. A gente precisa de um sistema de saúde que garanta a vacinação. Então você não é liberal.
As suas colocações às vezes divergem, né, de algumas ideologias. Vem cá, o seu filho vai fazer medicina? Sim, meu filho vai fazer medicina. Vai fazer medicina onde? Vai fazer na Universidade Federal, na Universidade Pública. Mas a educação não tem que ser privada? As pessoas não precisam se garantir garantir, né, o acesso ao ensino superior por si só? Tem. Não tem, Fábio. Então, eu acho que você está precisando estudar mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi, Alanis? Respondeu. Acho que sim, né? Acho que sim, né? O que mais? Só essas mesmo. Só essas? Então tá Só. bom, então. Grande Alanis, muito obrigado aí pela oportunidade de falar, somar com o trabalho de vocês, né? Eu espero que vocês tenham muito sucesso aí na caminhada de vocês sempre, tá bom? E que vocês continuem sendo essas alunas aí dedicadas, especiais, engajadas, né? E curiosas, né? Olha que beleza. Certinho? Certinho. Muito obrigada, professor, pela ajuda. Valeu, tamo junto. Abração.